Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No livro de Geografia, nas páginas 34 a 37, observamos a contribuição europeia e asiática na composição da população brasileira. Da mesma forma que os indígenas e africanos contribuíram para a formação dos hábitos e costumes da população do Brasil, outros povos também participaram. Quando é preciso mudar? A partir do século XIX, grandes modificações econômicas no mundo provocaram na sociedade de muitos países da Europa e da Ásia. Depois das grandes guerras que ocorreram nos séculos XX, também levaram à imigração de muitos grupos e comunidades originárias da Europa e da Ásia. Grande parte desses imigrantes escolheu construir uma nova vida no Brasil, dedicando-se ao cultivo de café nas grandes fazendas daquela época. Herdamos dos portugueses nosso idioma, a língua portuguesa. Com a esperança e vontade de vencer e a bagagem cultural que traziam, aos poucos se tornaram parte da paisagem brasileira. Mas como que era a vida daqueles povos, dos países que eles viam? Como que será que eles viam? O que eles traziam nessas bagagens? Vamos conhecer? Embarque comigo nessa viagem! Uau! Será que estamos na máquina do tempo, capaz de nos levarmos ao passado para conhecermos bem a história desses povos? Vamos descobrir, crianças? Contem comigo! 1, 2, 3. Vamos nessa! Nossa, aonde será que estamos? Acho que é o Japão. As primeiras famílias que aqui desembarcaram eram formadas, sobretudo, por pessoas do norte e sul do Japão, de áreas pobres que desenvolvia a agricultura. Esse grupo de camponeses veio para o Brasil com o intuito de trabalhar no desenvolvimento da cultura do café, produto mais importante da época, na região oeste do estado de São Paulo. Os japoneses conseguiram superá-los. A maioria dos imigrantes veio para o Brasil com a intenção de viver temporariamente, mas com o passar do tempo, muitos decidiram se estabelecer definitivamente. E agora, para onde iremos? Vamos lá? Estamos na França. Entre 1819 e 1940, franceses imigraram para o Brasil. Muitos desses chegaram por volta de 1884 a 1925, mais de 25 mil imigrantes franceses neste período. Os franceses fazem parte da história do Brasil desde o seu descobrimento. Mas apesar do intenso comércio e das tentativas de colonizações, a maior influência foi no campo, do pensamento e das artes, principalmente por conta dos portugueses que trouxeram a cultura francesa para a colônia. A única cidade brasileira fundada pelos franceses é o município de São Luís, capital do estado do Maranhão. E agora, onde será que nós iremos? Acho que será a Itália. Na Itália, em especial, o alto crescimento demográfico e a extensa luta pela unificação do país fizeram com que a população rural passasse por muitas dificuldades. Por conta das adversidades, a imigração foi muito estimulada pelo governo italiano, ao mesmo tempo em que era a única alternativa de sobrevivência para as famílias naquela época. Os camponeses e pessoas mais simples representaram quase que a totalidade dos imigrantes que desembarcaram em território brasileiro, estabelecendo-se principalmente nas regiões sul e sudeste.
Eles tiveram ativa participação no processo de industrialização brasileira, representando no ano de 1901 90% dos trabalhadores empregados nas indústrias paulistas e nas lavouras de café nas fazendas. E agora, onde será que nós iremos? Nossa, estamos na Turquia. A imigração árabe no Brasil tem início com a chegada de imigrantes árabes que começaram a desembarcar no país nos fins do século XIX. A imigração libanesa no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Goiás, foram os estados que contabilizaram o maior número de entrada dos imigrantes libaneses. Os árabes trouxeram para o Brasil a laranja, o limoeiro, o arroz. Os árabes da antiguidade ainda eram famosos nas artes. Foram eles que inventaram a álgebra, a astronomia, matemática, os nossos algarismos árabes, o alfabeto. Trouxeram e introduziram em nosso vocabulário mais de 600 palavras da língua portuguesa. Nossa, agora é hora de voltarmos. Foi muito bom conhecer a contribuição de todos os imigrantes na formação da população brasileira. Vamos nessa? No livro de Geografia, nas páginas 34 a 37, vocês deverão observar a contribuição europeia asiática na composição da população brasileira. Façam todas as atividades, observem os textos, os gráficos e fiquem ligados. Vejo vocês!